quando a gente fala de não sabe que o poder público não sabe o que fazer, eu acho que sim, que o poder público não sabe o que fazer, mas também eu acho que o poder público não quer fazer. Esse problema das milícias, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil e do mundo também, ele tem a ver com, são vários fatores, né? Mas para mim, os dois principais fatores que provocam isso, que fazem com que a gente não veja solução no fim do túnel, uma é a questão social do país, né? A gente sabe as condições que o Brasil está vivendo hoje, muito produto do que vivemos no governo anterior em relação à economia, tudo que aconteceu e a situação econômica do Brasil que piorou, infelizmente. E a gente sabe que uma população empobrecida é mão de obra para a milícia, é mão de obra para o tráfico de drogas. Essa é uma questão. E outra questão é uma discussão básica que até o nosso querido Fernando Henrique Cardoso já há bastante tempo descobriu e vem trabalhando muito nisso, não sei agora exatamente se ele está empenhado nessa luta, que é a política das drogas no Brasil. Enquanto não houver uma redistribuição da riqueza como corresponde no Brasil, enquanto não houver uma modificação na forma como o Brasil lida com a política de drogas, esse problema não vai acabar nunca. Porque na milícia você mata o chefe da milícia, tem outros 10 candidatos para assumir a chefia, tem uma mão de obra farta e barata de crianças empobrecidas e perdidas na situação de pobreza. Então, assim, não vai ter solução, não vai ter força nacional que resolva, não vai ter governante que resolva, porque não tem vontade política para resolver e porque o problema de fundo não é a violência em si, é o que gera essa violência. Então, eu acho que está na hora, em algum momento, tenho esperança de poder ver ainda na minha vida, realmente um país que encare de verdade a questão da redistribuição da riqueza no Brasil, que é um país mais desigual do mundo, um país desigual desse tamanho, a gente não vai resolver os nossos principais problemas, e mudar a política de drogas no Brasil. Isso precisa ser mudado urgentemente. Tem uma resistência enorme, como nunca, né? O bolsonarismo criou essa resistência, fez aumentar essa resistência contra uma política de drogas eficiente, com discursos idiotas. Mas alguém tem que encarar isso. Em algum momento, algum governante do Brasil, junto com a sociedade civil, óbvio que ela tem que fazer parte também, vai ter que encarar esse problema, porque senão a gente vai viver de intervenção em intervenção, de chacina em chacina, de queimar ônibus em queimar ônibus, eternamente. Nem nossos filhos, nem nossos netos vão ter solução para isso. Os problemas são vários. O que mais me irrita é essa hipocrisia do estamos chocados, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro já viu massacre de menor na Candelária, já viu ônibus sequestrado no Jardim Botânico, já viu ônibus queimado, viu ontem ônibus queimado, já viu todo tipo de violência. E sempre passou pano para isso. A mídia sempre passou pano para isso. A mídia passou pano para bandido, transformou bandido aqui no Rio de Janeiro em contraventor. Por quê? Porque queria passar, os desfiles de carnaval. E as escolas eram todas bancadas por dinheiro de crime. E aí, bandido virou contraventor, e depois de contraventor virou uma figura folclórica. Quantas vezes a gente não viu torturador como Luizinho Drummond sendo incensado na Rede Globo, bandidos como Castor de Andrade, bandidos como Anísio Abraão Davi, gente que todo mundo sabia que estava metida com crime. A vida inteira se sabia, a sociedade fechou os olhos para essa gente. A sociedade e a mídia do Rio de Janeiro e a mídia corporativa fizeram vista grossa para essas milícias quando elas começaram a se formar. A classe média fez vista grossa para essas milícias quando elas começaram a se formar. A classe política fez vista grossa para as milícias quando elas começaram a se formar. Então, vamos parar com esse... eu não estou te criticando, não, Guto, mas, assim, esse mimimi de que nunca vimos nada igual é só mais um capítulo. Tem 15 dias, executaram médicos num ponto turístico do Rio de Janeiro, na Praia da Barra, e quem resolveu o crime foi bandido. Na verdade, o que aconteceu? Mataram lá, os caras mataram por engano, os bandidos mataram por engano, aí... Quem ordenou a morte matou os caras que mataram por engano e ninguém foi preso. Quem deu a ordem para executar os executores, cadê? Está preso? Entendeu? Vamos parar com essa palhaçada. Isso me irrita, cara. Isso me irrita, porque
A gente entra e sai desse assunto, entra e sai desse papo, entendeu? Cada vez com, estamos indignados. A gente teve uma intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, não deu em nada, nada, nada. Cadê a inteligência? Sabe, os militares, a inteligência militar. O que eles fizeram aqui no Rio de Janeiro? O que foi feito aqui no Rio de Janeiro? Qual foi o legado, a herança que esses caras deixaram aqui no Rio de Janeiro para poder combater o crime com qualidade? Como é que vão deixar a herança? Se o presidente da República, o último presidente da República, empregava a esposa e a sogra, sabe, dentro do gabinete, a esposa e a sogra de um miliciano dentro de um gabinete, visitava o miliciano na cadeia, era vizinho de um outro que tinha um arsenal dentro de casa. Homenageava miliciano, né? Entregou prêmio. Homenageava. Estou aqui, tem um videozinho aqui que eu vou passar, eu faço questão de passar. Como não, gente? Olha só, milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm de organizar, de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequeno shopping ali. Quem paga, em média, 50 mil por mês para alguém daquela área, não tem a ração no shopping dele. Chegamos nesse ponto. A gente se preocupa muito e até comemora, até fica feliz com as prisões, né? Mas não é suficiente, né? A inteligência pública, digamos, ela tem que tentar cortar os recursos, né? Tentar cortar a fonte de financiamento desse pessoal. É uma coisa que deve ser difícil, mas também nem tanto. Com uma certa vontade política e um pouco de inteligência, você pode também adotar uma estratégia de não ir necessariamente pelos criminosos e colocar eles na cadeia. Porque, como eu falei, você coloca um na cadeia ou mata um numa operação policial, tem centenas ali esperando para ocupar o lugar. Mas por que não também tentar atacar a questão da lavagem de dinheiro? É porque aí também tem muito poder político envolvido. Lógico. A pergunta, o teu questionamento é retórico. Porque ninguém tem interesse, Daniel. Porque aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aí, mais uma vez, eu falo da mídia, eu falo dos Datenas, eu falo dessa mídia, entendeu? Sensacionalista, do espreme pinga-sangue. Quando prendem, você vai ver, toda vez que o chefe do tráfico é preso, aí você vai ver, é um pé de chinelo, sabe, de sandália havaiana, calção de futebol, barrigudo, de camiseta regata, comendo uma porra de uma quentinha dentro da favela. Esse é o chefe do crime. Alguém acredita nisso? Alguém acredita nessa piada de que esse cara lá, que é preso dentro da favela, entendeu? De sandália havaiana, comendo quentinha, tocado lá num barraco na favela, entendeu? É o chefe do crime, é o chefe do tráfico. A gente sabe onde está o chefe do tráfico. O chefe do tráfico está em Higienópolis. O chefe do tráfico está em Leblon. Está na Barra da Tijuca, na Serrambetiba, numa porra de uma cobertura. A gente finge que não é. A gente finge que, sabe, todos os políticos aqui do Rio de Janeiro, de 30 anos para cá, no mínimo, eles variam entre fazer vista grossa e fazer conluio com traficante, fazer conluio com bandido, fazer conluio com miliciano. Como é que a gente não sabe? A gente sabe. Entendeu? Então, realmente, a inteligência vai servir para poder, se um dia alguém quiser chegar nesses caras, mas como é que vai chegar? Se a gente tem uma Assembleia Legislativa aqui no Rio de Janeiro que é dominada pela milícia, se todos os governadores que se elegem aqui, vêm se elegendo aqui nos últimos anos, no mínimo, sabe, fingem que a milícia não existe, na melhor, assim, mais naturalmente se aliam à milícia. Quantas vezes a gente não ouviu, não, temos que ver a capilaridade do candidato tal na Zona Oeste. Fulano ganhou na Zona Oeste. Fulano ganhou na milícia. Fulano ganhou... Né? Eles estão com poder, né? E quem é que, ao longo dos anos, ajudou a fazer vista grossa para isso? A mídia corporativa. A mesma mídia que transformou Castor, é o que estou te falando, a mesma mídia que lá atrás transformou Castor de Andrade numa figura simpática, transformou um torturador como Luizinho Drummond, Capitão Guimarães, numa figura simpática. Bandidos. Eram bandidos. Sabe? O mesmo governo Moreira Franco que recebeu a cúpula do Jogo do Bicho no Palácio Guanabara. Alguém lembra dessa foto? Eu lembro dessa foto.
Em 86 eu já tinha 17 anos. Eu lembro muito bem, já acompanhava. Já queria ser jornalista nessa época. Então eu lembro do Moreira Franco abrindo os salões do Palácio Guanabara para receber a cúpula do Jogo do Bicho aqui no Rio de Janeiro.